Olá, olá gente, vamos chegando, nós vamos para mais uma live de lançamento de livro daqui da Literary Books. Hoje nós estamos lançando o livro Stop. Olha essa capa, vamos aguardando, vou aguardar também aqui, daqui a pouco vai entrar a nossa autora. Deixa eu ver se eu consigo encontrar ela aqui. Hoje vai ser uma noite bem especial, hein, gente? Vamos lá. Paola, cadê você? Vamos ver aqui. Convidar. Paola. Paola, se você estiver na sala, pode chamar aqui que eu vou entrar, eu vou chamar você. Paola. Olá, gente. Olá. A gente só tô aguardando aqui a nossa autora, que ela já vai entrar aqui. Paola, você já tá online, querida? Cadê você? Ai, gente, estamos já com bastante gente aqui. Peraí. Paola. Oi, gente, vamos entrando. Só tô aguardando aqui a nossa autora, tá bom? Aqui, ó, lembrando, esse é o livro que nós estamos lançando hoje, Stop, Transforme Sua Vida, da Paola Maurim. A gente só tá aguardando ela chegar pra gente fazer um bate-papo bem bacana com vocês, para vocês conseguirem entender um pouco sobre o livro, como foi a concepção desse livro, ok? Vamos tentar mais uma vez. Paola Maurim é a nossa autora de hoje, que nós estamos lançando o livro. Nós vamos começar a fazer esse bate-papo. Paola, você tá conseguindo me ver? Cadê você? Paola falou que tá aqui. Oi, Paola. Estou online, o pessoal tá te esperando. Olá, pessoal. Oi, Cláudia. Cláudia Avelino é uma das nossas autoras também daqui. Oi, Cláudia. Boa noite. Vamos lá, Paola. Aqui.
Paula, não tô conseguindo colocar você. Se você conseguir me dar um alôzinho aqui. Ah, aqui. Vamos lá. Ah, sim. Oi, Paula. Oi, tudo bem? Tudo bom? Pessoal, essa é a Paola Maurim, a nossa autora do livro Stop, que eu já mostrei aqui para vocês. Transforme sua vida. Paola, que noite especial hoje, hein? É, com certeza, né? Ah, Com certeza. Muitos maravilha! amigos aí. Pessoal, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu só queria informar que o livro da Paola, ele está em todas as plataformas físicas e digitais e na loja Literária Books vocês encontram pelo link loja.literariebooks.com.br, ok? Paola, vamos falar um pouquinho já sobre o seu livro. Primeiramente, nos conte um pouquinho sobre você, quem é você e por que você resolveu escrever esse livro? Eu acho que o livro foi um compilado da minha vida, dos meus estudos. Eu sou uruguaia brasileira, moro já no Brasil há 17 anos. E o livro foi um chamado, foi algo que eu sonhei que eu tinha que escrever. Comece... São sobre vários estudos sobre como funciona a vida, sobre o porquê de a gente estar aqui, por que muitas vezes a gente é feliz, por que a gente é infeliz. Fala um pouco sobre mudança, sobre ter a coragem de mudar, de ter a coragem de largar o certo pelo incerto, de seguir o seu coração. Ah, maravilha! Paola, o que os leitores encontrarão no seu livro? Encontrarão a chance, a fórmula de como mudar. Como a gente mudando um hábito, isso é uma forma muito fácil de a gente mudar. Como a gente mudando o pensamento, e a forma com que a gente pensa, a gente consegue atingir nossos objetivos. Como você consegue atingir seus sonhos? Como você consegue, de repente, modificar a sua vida? Se você se conhecer, o livro traz uma reflexão e um autoconhecimento para saber quem é você, quem é a gente, o que que a gente gosta de fazer, o que que a gente sente prazer em fazer e por que faz o que faz. Porque a maioria das pessoas, né? Isso não inclui como era antes, a gente acaba vivendo o dia a dia e não parando para fazer o que a gente gosta de fazer. E isso traz uma infelicidade muito grande. A gente acaba vivendo a vida pelo que nos foi dito, pelo que nos foi ideia do que era sucesso, do que era a gente ser uma pessoa bem-sucedida. E a gente acaba entrando, isso foi ensinado de geração em geração, por nossos pais ensinaram nossos avós. E o livro traz o stop, né? Significa pare um pouco e pense. Pense o que você quer da sua vida. Pense o que você realmente quer. O que que você é hoje e o que que você traz da sua infância, da sua juventude, quais são as crenças que você traz. Que você tem que ser aquilo, você tem que ser outro. Não, você tem que ser o que você realmente quer ser, não o que as pessoas colocaram para você ser. Então, traz uma autorreflexão para você poder se conhecer. Nossa, bacana. Pegando um pouco desse gancho da reflexão, né? Logo no início do seu livro, você fala exatamente sobre isso, sobre essa reflexão, sobre o motivo, né, do porquê estamos aqui, né? Como você acabou de falar, do nosso propósito de vida, né? A temática teve até um capítulo dedicado a isso, né? Nos fala um pouco sobre isso. Claro, o propósito de vida é algo nato em todo mundo. A gente já nasce com um dom, um talento especial. Muitas vezes, a gente, quando é pequeno, acaba de forma inconsciente, os familiares, ou até a gente mesmo, acaba acreditando que a gente não é capaz de fazer aquilo que a gente ama, aquilo que a gente realmente gosta de fazer. E o propósito de vida, nesse momento do coronavírus, é bem importante, porque a gente acaba tendo mais tempo para a gente se conhecer, para a gente pensar o que que eu quero fazer da minha vida. Eu sou feliz com o que eu faço hoje, eu sou feliz no meu dia a dia, eu sou feliz com o meu trabalho, eu sou feliz, né, no meu relacionamento, eu estou feliz aonde eu vivo, na cidade onde eu vivo. Porque
né? A gente tem hoje muito tempo para a gente pensar, para a gente estar com a gente mesmo. E o propósito de vida traz. O que que me faz feliz? O que que me realiza? O que aquilo que me realiza é o meu propósito de vida. Aquilo que eu faço com amor, sem importar o dinheiro, sem importar condições financeiras, aquilo que eu realmente faço, que me traz a felicidade, é o nosso propósito de vida. E muitas vezes a gente acaba deixando ele de lado, né? Porque a gente acredita que, de repente, teria que fazer uma faculdade de alguma coisa, não que, né? E que isso gera o dinheiro necessário, e a gente tem que procurar a estabilidade financeira, sem pensar se a gente gosta ou não do que a gente está fazendo. Então, é como a gente, dentro do livro, você vai encontrar perguntas, se você hoje não sabe o que você gosta de fazer, o que, que você é bom fazendo, você vai encontrar perguntas para você se encontrar, entender aquilo que você gosta de fazer e entender muitas vezes também o porquê você não está fazendo, porque muitas vezes nos falaram, você não é capaz, você não consegue. Existem dentro disso crenças limitantes que, de forma inconsciente, nos impedem a realizar os nossos sonhos, os nossos desejos. O que a gente veio fazer aqui no mundo. Muito bacana isso, Paulo, que você coloca no livro. Você fala também muito no livro na diferença entre ter e ser, né? Eu acho isso bem interessante. O que é mais importante levarmos em conta? Com certeza, ser, né? A gente sempre foi acostumado a acreditar que o sucesso, né? Isso foi nos dito, foi desde, se a gente for ver, desde nossos pais, nossos avós e geração em geração. Que o sucesso é ter bens materiais. Sim, tá tudo bem que a gente queira almejar, que a gente queira ter bens materiais, mas isso não é o sucesso. O sucesso é fazer e ser aquilo que você deseja ser. A felicidade plena só vem quando você está fazendo algo que você ama, algo que você gosta. Então, é muito importante a gente se perguntar o que que a gente gosta de fazer. Porque a vida é muito curta, né? Hoje a gente está vendo com a parte do coronavírus que a gente pode estar aqui hoje, amanhã pode estar doente ou pode morrer. E a gente acaba vivendo como se fosse um robô. A gente acaba vivendo dentro da caixinha. Não, a gente tem que trabalhar, a gente tem que crescer, a gente tem que fazer uma faculdade, tem que ser bom na faculdade para poder ter um bom emprego, para ter uma boa bens, né? Para você estar bem financeiramente. E a gente se pergunta, será que ter, será que quanto mais eu tenho, mais eu quero? Ah, eu tenho hoje uma casa, eu vou querer mais outra casa, depois eu vou querer mais outra, uma casa de praia, eu vou querer o carro do ano. E assim cada vez mais. Por quê? Porque a gente acredita que a gente tendo aquele bem, isso vai trazer felicidade. Quando a gente adquire aquele bem, a gente se dá conta que não é isso. E a gente quer outro mais, a gente é uma felicidade momentânea. Por quê? Porque a gente está infeliz aqui dentro. A gente ainda não se encontrou, não sabe o que, que a gente realmente gosta de fazer. A gente continua seguindo o fluxo da vida, seguindo o fluxo do dia a dia no automático. Quando a gente para e se pergunta o que a gente gosta de fazer, o que realmente me traz felicidade, já o ter não vai ser tão importante. Claro que você tem que ter uma condição financeira para você estar bem, sim, mas não vai ser esse o objetivo. Vai ser você fazer e ser aquilo que você gosta de fazer, você fazer aquilo que você ama fazer, aquilo que você se sente bem fazendo. Se você não está vendo um emprego, você vai ter a coragem de largar e procurar fazer e ter a coragem de fazer aquilo que você gosta. Se você não está vendo um relacionamento, você vai ter a coragem de Exato. poder se conhecer e entender que muitas vezes isso já acabou. Então, o ter e o ser, eles estão muito ligados, né? Porque todo mundo geralmente vive pelo ter, mas procura o ser, porque o ser é que traz a felicidade. Você ser quem você é, você viver aquilo que você realmente veio viver, é o que traz a felicidade hoje. E a gente acaba se perdendo no dia a dia. Exatamente. Eu acho que muitas pessoas até mesmo confundem, né, essa parte da valorização entre o ser e o ter. E às vezes, entre aspas, no final, aí que percebem, né, na vida, qual que é a diferença. Eu falo assim, sente na pele, digamos assim, essa E diferença. não tem muito tempo, né? Muitas vezes já tem doenças, já no final da Exato. vida, né? Muitas vezes a pessoa trabalha a vida toda, porque tem que ter, e aí chega um momento que ela vai querer aproveitar daquilo que ela tem, mas ela já não tem mais a saúde. Porque ela deixou de lado também de cuidar da saúde. Então é bem importante. É até uma reflexão que a gente faz, até mesmo nesse momento que a gente vive, né? Sim, Esse momento de pandemia, muita gente parou,
teve como parar e pensar assim, o que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou valorizando na minha vida? Assim, se amanhã eu pego esse vírus, o que eu fiz? Eu vou ter minha casa? Vou ter... Mas a casa fica. O que eu vivi? Né? Às vezes as pessoas estão falando desse... o ter não é só o material, é o viver. Né? A viver as experiências, não só, tipo, ter um objeto, é o viajar, é aquela coisa que dinheiro não paga. Sim? É ver o pôr do sol, é ver sair a lua, é aproveitar um tempo com a família ou com os amigos. São momentos, né? Que a gente acaba deixando de lado porque nunca tem tempo. Incrível. E tem tudo a ver. O stop, pare, percebe o que está acontecendo na sua vida e dê valor a isso. Sim, com certeza. É um chamado para a vida, né? O livro fala muito sobre crenças, né? É um chamado para você ter um tempo para você se conhecer, fazer os exercícios o passo a passo, e depois disso vai sair outra pessoa. Vai sair outra pessoa de dentro de você. Com certeza. Você medita, né, Paola? E você fala Sim. também disso um pouquinho no livro, né? A meditação, ela tá aliada a esses ensinamentos todos que você insere no livro? Sim, eu fiz vários cursos também, né? De PNL, de coaching, vários retiros, mas a meditação também, né? A meditação ajuda. Eu acredito muito que a meditação, junto com a visualização, você consegue atingir qualquer meta, porque a gente é energia, a gente gera uma energia. É algo, não, foi feito um estudo, como eu falo no livro, quando a gente pensa, a gente acaba gerando uma energia. E essa energia pode ser positiva, negativa ou neutra. E a meditação é uma forma de pensar também. Existem várias meditações, né? Vários tipos. Você pode meditar tentando pensar em nada, né? Limpando os pensamentos. Você pode fazer uma meditação focada naquilo. Eu faço muito focada e você foca nos seus objetivos para você atingir eles com uma maior facilidade. Ou seja, você está colocando uma energia para você atingir. É outra forma de meditação. E isso é muito válido. Tudo que eu tenho hoje, tudo que eu consegui, foi também graças à meditação. Claro, e pegando até um pouquinho disso do que ele envolve, né? Não só na parte mental, mas físico também, né? O corpo, o nosso corpo ele sinaliza algo que não está bom, né? Ele sempre tem, eu tenho o costume de falar que o corpo fala. Você fala no livro alguns sentimentos, né? Como raiva, rancor, orgulho, né, que podem desencadear certos tipos de doenças, né? Fala um pouquinho sobre isso. Achei bem interessante esses tópicos no seu livro. Com certeza. Eu acredito que, inclusive em vários livros, cita que tudo aquilo que a gente não consegue colocar para fora, tudo todo aquele sentimento que muitas vezes a gente acaba guardando. Por exemplo, brigo com um amigo, ou brigo com um familiar, e você acaba guardando aquela raiva, aquela angústia. Tudo que a gente guarda e aquele pensamento que ele começa a se repetir, a se repetir, a se repetir na sua mente, o que acontece? Se a gente não consegue colocar ele para fora, a gente não consegue perdoar a pessoa, se a gente não consegue expressar aquilo, fica corroendo. E chega um momento que ele vai se transformar em uma doença, assim. Pode ser uma doença mais simples, como pode ser uma doença um pouco mais forte, como se fosse um chamado da vida para você ficar um pouco com você mesmo, porque a doença o que que é? Ela te fala, olha, nesse momento você não pode fazer mais nada, você tem que ficar ali. Como tá, como também está nesse momento do coronavírus, né? A gente não pode fazer mais nada, tem que ficar quietos em casa. Então a doença é como se fosse uma forma, olha, o que você está fazendo não está certo. Então, pare um pouco, repense e reveja os seus atos, veja o que você tem que mudar. E muitas vezes é só você perguntar quando você está doente ou alguma parte do corpo, o corpo fala. Se você machucou o pé, por exemplo, você pode perguntar, assim, você pode meditar um pouquinho, aí utiliza a meditação, você senta, faz algumas respiradas e pergunta para o seu pé mesmo, olha, o que que aconteceu? Por que que eu machuquei? O que que eu tenho que de repente parar, né? Porque o pé é muito movimento, o que que tem que diminuir o ritmo, o que que tem que parar de fazer. Em seguida vai vir uma imagem. Porque nosso corpo é muito sábio, nosso inconsciente também é. Então ele sempre vai estar falando. Se você ficar doente também, tô com dor de garganta, por exemplo, de repente alguma coisa que você, né, a garganta tem que muito a ver com a fala, então alguma coisa que você não consegue falar.
o que você guardou e quer falar. Então comece a perguntar o que que é? O que que é? Em seguida vai vir uma imagem. Por mais que você fale, ah, não é isso, vai vir imagem do que é. E isso acontece no dia a dia, né? Só que a gente acaba não prestando atenção. A gente não... São sinais da vida. A vida nos fala por sinais o tempo todo. Mas a gente está com muito trabalho ou está pensando em outras coisas e não consegue entender o que a vida está nos falando. Muitas vezes a vida está te falando para você ir para um caminho e você vai pelo outro, e aí você acaba tendo que parar um pouco e repensar o que você fez. A vida vai te chamar de alguma forma para você parar e pensar. Pode ser doença, pode ser, sei eu, pode ser várias. Se você pode ter uma doença, você pode de repente ter um acidente, ou de repente você pode ter alguma perda em algum sentido, para você poder entender e compreender aquilo que você tem que modificar. É só você também parar e meditar e se perguntar: o que que eu tenho que mudar? Por que que isso está acontecendo? E em seguida vai vir a resposta. Então, a gente a gente tem constante harmonia com o universo. E essa harmonia, quando a gente também está em desarmonia internamente, nos nossos pensamentos, ela vai refletir de alguma forma em nós. E se a gente também tiver, por exemplo, muitos pensamentos negativos, que eu acredito muito nisso, se você pensar, ah, eu não vou conseguir, ou se você pensar muito na doença, ah, eu tô doente, ah, eu tô com dor aqui, ah, eu tô com dor ali, ah, eu tô com dor ali. Quanto mais você pensa na doença, isso também é um pensamento perturbador que vai te gerar mais doença. Porque você está dando um comando para o seu cérebro de forma indireta, porque você não acredita, porque você está pensando, né? Mas para o seu cérebro é muito direto, olha, eu tô doente e tem que doer mais. Então o cérebro vai fazer que você sinta mais dor. A gente é um computador, como eu falo no livro. Um dos um dos melhores computadores que já existiu, que já existe no mundo, é a gente. Tudo que a gente comanda vai funcionar. A gente não sabe ainda, o livro te explica como dar os comandos certos para você mudar de vida. Por quê? Porque muitas vezes a gente está pensando, ah, eu não sou capaz, eu não consigo. A gente está dando esse comando para a gente mesmo e isso vai acontecer, a gente não vai conseguir, a gente não vai para frente, porque de forma inconsciente a gente vai dar um passo para frente, vai quando estiver quase lá, de forma inconsciente a gente mesmo vai se sabotar. E isso é muito importante, a gente tem que entender realmente o que que a gente precisa mudar. E isso, e muitas técnicas dessas estão no livro. Está no livro como você se conhecer, como você entender o que está te impedindo de você realizar o seu sonho. E são passos simples que você pode fazer em um dia, tomar uma semana, para você poder se conhecer e melhorar. Claro. E pegando ainda o gancho do que você falou sabe, do que te impede, né? Você fala também muito sobre essas crenças limitantes que impedem muitas pessoas também de fazer, de realizar sonhos, até mesmo de mudar algo em suas vidas, né? O que são essas crenças limitantes? Crenças limitantes, quando a gente nasce, a gente vem como se fosse um livro em branco, né? O que eu acredito em reencarnação e em outras vidas, a gente já traz algumas personalidades, algumas coisas que a gente tem que mudar nessa vida. Então, o que que acontece? A gente nasce na família que a gente tem que nascer para a gente evoluir como pessoa. E quando a gente vai crescendo, a gente pode muitas vezes assim escutar de forma assim, ah, você quer fazer alguma coisa, ah, isso que você não consegue, ou quando a pessoa faz alguma coisa errada, sem querer, a família chama atenção de uma forma incorreta, porque também as familiares não foram ensinados como ensinar os seus filhos. Então, ah, você não consegue, ah, você faz tudo errado, ah, você. é, Enfim, várias frases, tipo, uma frase que, graças a Deus, eu nunca tive na minha família, ah, você é uma desgraça, por exemplo, que isso também já gera um impacto muito grande para a criança. Ah, você não presta para nada, ah, você faz tudo errado, você estava nada. Ah, isso aqui você não pode fazer, por quê? Ah, porque não pode fazer, isso aqui não é para você. Então, você acaba, de forma inconsciente, também trazendo muitos nomes. Quando você vai crescendo, você vai, como você é um disco em branco,
papel em branco, no nosso cérebro, você vai adquirindo, entendendo, de repente, que você não é capaz, que você não consegue. Mas a gente não, quando a gente é criança, a gente não entende que não é capaz naquele momento, para aquela situação específica. Então, a gente traz o não é capaz para muitas coisas, porque a gente não consegue, essa crença que a gente tem. A gente não consegue entender hoje, só de forma racional, né? Olha, eu sou capaz, eu consigo. Mas muitas vezes a gente traz muitas crenças, sabe? Por exemplo, se na infância a gente se sentia, fazia um bullying, você vai se sentir de uma forma inferior. Por quê? Porque você vai acreditar que você ainda é aquela criança que está passando por aquele bullying. Então, você vai se tornar um adulto hoje muito reativo, ou sempre querendo mostrar superioridade para que ninguém passe de novo por cima de você. E são crenças que não levam praticamente a nada. Então, o que eu convido no livro? A você começar a se conhecer e a entender quais são as crenças que você carrega hoje, para você entender o que você precisa sustentar, o que ainda te serve e o que já não te serve mais. E você escolher novos hábitos, ou seja, novas crenças para você acreditar, para você, em vez de você falar, eu sou uma pessoa estabanada. Não, naquele momento era uma criança que eu queria pegar tudo. Hoje eu consigo fazer tudo de uma forma certa, de uma forma correta, sem ter pressa, sem que nada caia. Existem muitas crenças. Crenças com relação ao dinheiro, seja que o dinheiro é tudo, que não pode pegar no dinheiro, muitas vezes o dinheiro do diabo. E isso faz muitas vezes que a gente não consiga ter uma vida financeira abundante. Ou porque a gente acredita que também não é merecedor de ter dinheiro. Então, muitas crenças limitantes, tanto emocionais como financeiras, a gente carrega isso da infância. E se a gente não colocar um basta, um stop, como fala no livro, e repensar o que você, a partir de hoje, quer ser, você vai viver a vida toda até a gente chegar a ser velhinhos com essas crenças que não vão te levar a lugar nenhum. Daí, É muito importante a gente se conhecer e modificar essas crenças. claro, eu acho super importante isso que você coloca no livro, a pessoa se conhecer para conseguir mudar algo. Né? Às vezes a pessoa ela desconhece o que tem por dentro, exatamente para poder quebrar essas crenças limitantes e viver algo que elas sempre quiseram, mas elas mesmas colocaram essas pedras e barreiras, né? Porque Inconscientemente. sim, inconscientemente, muitas vezes são traumas, né? De forma inconsciente, muitas vezes nem foi um familiar que falou, você viu alguma ação, porque Sim. também não é necessário só falar. Você pode ter visto alguma coisa em alguma pessoa e você acabou imitando, né? Porque existem duas formas de a gente aprender. A gente aprende por repetição, quando repete, repete, repete alguma coisa até ficar gravado. Ah, você não consegue, repetindo várias vezes, e isso fica gravado. Existe uma forma também de a gente aprender que por rapidez, é uma coisa muito rápida. Pode ser um trauma, pode ser alguma coisa. É um sentimento que acontece de uma forma muito rápida que ele entra no seu cérebro. Então, muitas vezes você viu alguma pessoa sofrendo por alguma coisa, ou você supôs alguma coisa de crenças, e você acaba trazendo isso para sua vida. Então, é bem importante entender o porquê que a gente não consegue evoluir. E esse porquê que a gente não consegue evoluir está alinhado a alguma crença antiga que ela tem que ser modificada para hoje a gente poder alcançar nossos sonhos, porque a gente é aquilo que a gente quer ser. A gente acredita em alguma coisa e se realmente a gente colocar a nossa energia, a gente vai ser, a gente cria nosso mundo constantemente. Se eu acreditar que eu vou conseguir, claro que eu vou conseguir. Agora, se eu ficar pensando que eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Eu estou gerando essa energia. Então, é muito importante a gente rever, escrever no papel, tudo aquilo que a gente quer atingir como meta e entender o porquê que ainda a gente não atingiu. Qual que é a crença limitante que não deixa atingir aquela meta. E isso você vai aprender no livro com outras técnicas. E você coloca essas técnicas no livro, né? Para Sim, poder com se certeza. conhecer, aprender, até mesmo colocar em prática. Sim, com certeza. Várias técnicas para você se conhecer. A gente só não vai falar quais são, porque a intenção também dessa live, né, Paola, é fazer com que o pessoal compre o livro. Né? A gente não dá spoilers, mas a gente simplesmente dá um pouquinho
faz com que conhecer um pouquinho desses trechos que tem no livro. Pegando ainda um pouquinho sobre essa parte de sentimentos e algumas coisas que acontecem até mesmo, não tem como a gente não falar novamente do que a gente vive sobre esse misto de sentimentos e situações causadas pela pandemia, né? O Covid ele nos pegou de surpresa, né? E a gente está vivendo isso já tem mais de um ano, né? Essa situação tensa e, digamos, incerta, né? Que muita gente não sabe o que vai acontecer ainda na vida de cada um. E tantas coisas negativas aconteceram, né? Ansiedade, perda de emprego, o luto, muitas famílias perderam muitas pessoas, né? Para o Covid. Você acha, não sei se eu devo falar, fazer essa pergunta, mas você acha que essa pandemia nos fez despertar? Essa é a palavra. Despertar para uma realidade que vivíamos, nos fazendo, assim, olhar para dentro de nós? E a outra pergunta que eu faria, aí você já consegue arrematar tudo. O que podemos, se conseguir, tirar de positivo disso? Vamos lá. A pandemia, eu acredito, né? Eu, como muitas pessoas, que veio para nos mostrar realmente, para a gente parar com tudo, né? É uma doença, né? E toda doença significa que a gente deve parar um pouco e repensar. E hoje em dia existe muito mais amor pelo outro, a gente consegue enxergar mais o outro, entender as necessidades que o outro está passando. Então, é uma coisa que está crescendo esse amor, né? De você parar e olhar para o lado, olha, de repente o outro não tem emprego, o que eu posso fazer para ajudar? A pandemia também veio para, eu acho que para cada um e de forma individual, poder se olhar e entender o que realmente quer da vida. O que realmente eu quero da minha vida? Para que, para que eu vivo? Para que eu acumulo bens? Para que eu acumulo riquezas? Eu estou num momento que eu estou dando atenção à minha família. A minha família para mim é importante, é. Então, por que eu vivo esse dia a dia sem dar importância para minha família, para meus amigos? Por que eu vivo um dia a dia, de repente, chateada ou brava? Para que eu fico um tempo chateada com as coisas? Por que eu gasto meu tempo com isso? Por que eu gasto o meu tempo pensando negativo sobre mim ou sobre outras pessoas? Porque o tempo hoje é ouro, né? E o que a gente mais tem, assim, a gente não sabe se hoje está aqui, se amanhã vai estar, mas ao mesmo tempo a gente tem tempo para pensar sobre a vida. A gente tem tempo para se analisar. E para poder entender que muitas vezes a gente está como se fosse numa corrida de ratos, está vivendo o dia a dia, 24 horas, e não para pensar se o que está fazendo gosta. Porque muitas vezes dá medo. Dá medo você parar para pensar e entender que muitas vezes tudo aquilo que foi te contado na sua infância, na sua adolescência, que você tinha que ter algo seguro, aquilo seguro não te traz a felicidade que deveria te trazer. De repente, aquele emprego não te traz a felicidade, de repente, trabalhar, a sua empresa já não te traz mais felicidade, ou o seu relacionamento já não te traz mais felicidade, ou até a vida que você está vivendo, depende se você vive com seus pais, ou com sua mãe, ou com, enfim, naquele entorno de amigos, já não te traz mais a felicidade. Muitas vezes você está ali com pessoas que você já, digamos assim, você já está ali, mas você já entende que você precisa algo mais. Algo mais em vários sentidos. Você está, de repente, querendo fazer uma viagem que você não faz há anos e ela está ali engavetada. Você está querendo viver a vida. E você acaba simplesmente fazendo o dia a dia e deixando para depois. Depois eu vou fazer aquilo. Ah, depois eu vou ver minha família. Ah, depois eu vou fazer alguma atividade de lazer. Ah, depois eu vou, se você gosta de tocar algum instrumento. Ah, depois eu vou fazer aquela viagem que eu tanto quero. Mas e quando que é o depois? Até quando que a gente vai viver acumulando, acumulando, acumulando? Até trabalho mesmo, né? Porque é uma forma de a gente não olhar
para a gente mesmo. E a pandemia é como se falasse, não, agora você tem mais tempo para você. Ok, agora você não pode sair, você diminui seus horários de saída, diminui seus horários de tudo, né? Muitas pessoas nem saem de casa. Então, o que fazer nesse tempo? Como conviver comigo mesmo? Porque eu acho que isso é um dilema hoje das pessoas, né? Como ficar com elas mesmas? Porque antes a gente podia ocupar o nosso tempo, né? Ah, eu ocupo com minhas amigas, com as coisas, com o cinema, com a saída. Mas quando tudo isso não tem. Então, é a gente aprender a gostar da nossa companhia. É aprender a gostar da gente mesmo. É aprender a entender que a gente vê o mundo por vários motivos, mas o principal é para ser feliz. Então, a pandemia, acho que nos trouxe esse chamado de a gente se entender e tentar procurar o que nos faz feliz. E ser feliz no dia a dia, com ações simples. A gente não precisa ser, quando a gente tiver aquele objeto, a gente vai feliz. Não, tem que ser feliz hoje. E a pandemia nos trouxe esse chamado, que eu acho que é bem importante. Foi um chamado meio obrigatório, né? As pessoas que não, que nem você assim, foram obrigadas a se conhecer, né? Nesse meio que foi obrigado a ficar dentro de casa sozinhos ou com a família, né? Se eles não tiveram essa oportunidade, com certeza, pelo menos, se eu não falo todos, a grande maioria conseguiu se encontrar. Se encontrar assim, se conhecer, né? Conhecer e gostar da sua própria companhia. Com certeza. E a pandemia nos trouxe esse chamado, né? E ao mesmo tempo, eu acho que, acredito que o livro que eu estou fazendo, ele já veio justo para esse período. Uhum. Porque o livro tem esse chamado, olha, vamos olhar mais para dentro, vamos olhar com carinho, vamos entender quais são as nossas mágoas, o que que a gente precisa limpar, o que que a gente precisa perdoar. Porque quanto mais mágoa, quanto mais angústia que a gente tem, isso transforma numa depressão. A pessoa acaba ficando deprimida. E ela não sabe o porquê. É como se eu quisesse dizer, olha, eu estou desistindo da vida. A depressão é isso, né? A pessoa desistir da vida, olha, a vida não é como eu desejava, então eu vou desistir. Ok, mas também traz um pouco de orgulho, porque muitas vezes a gente tem raiva, tem angústia, e o importante não é quem fez ou deixou de fazer, é perdoar, é deixar o orgulho de lado e falar, olha, eu te perdoo, vamos voltar, porque a vida é isso, de repente muitas vezes uma pessoa que está ali do seu lado, ela está hoje, amanhã ela morre e você não falou, olha, eu te perdoo, eu gosto de você, eu te amo. E a pandemia nos trouxe esse chamado. E o livro também fala muito sobre esse perdão, sobre a gente entender as mágoas, de repente, da infância, da família, o que aconteceu na nossa infância, na nossa juventude, e perdoar, liberar. Para quê? Para você poder ser uma pessoa feliz. Porque não adianta a gente viver com raiva, com rancor, porque isso só gera coisas negativas, só gera coisas ruins, até para a pessoa, para você, para a gente, para o nosso corpo. É como tudo que Então, você já falou, é o que gera, esses sentimentos podem gerar doenças, esses sentimentos é o que te impede de fazer as coisas, que nem você falou, perdão, é a base de tudo para você conseguir seguir até mesmo em frente. sim, perdoar é muito importante. A gente deve aprender a perdoar, a liberar esse perdão, a compreender, a entender que muitas vezes não é da forma que a gente quer, né? Muitas vezes a gente não perdoa por causa do egoísmo, né? Eu não consigo, eu não, o orgulho. E eu Então, acho importante também falar, o perdão não é só falar eu te perdoo ou eu me perdoo. É, apesar que isso seria uma das minhas próximas perguntas, se a palavra tem poder. Mas não é só falar, é o agir o perdão. Né? Você fala assim, eu perdoo ou eu me perdoo, mas você tem que fazer por isso. Né? Fazer esse perdão existir. Não é assim, eu perdoo, mas tipo assim, da boca para fora. é, com certeza. E muitas vezes também leva um tempo, né? Você tem que entender, compreender. Toda vez que vier, e muito isso que você falou, as palavras têm poder, sim. Porque muitas vezes a gente fala, olha, eu perdoo a pessoa, ok. Mas toda vez vem aquela imagem daquela pessoa fazendo. Aí o que que tem que fazer? É simples.
tem que começar a entender que isso já é passado. Então, o comando que a gente vai dando no nosso cérebro, que está no livro, alguns comandos, vários comandos, que para a gente entender, olha, isso aqui já é passado. Não é mais, não tem mais porque a gente está trazendo isso. Então, muitas vezes não é só o perdoar, ou não é só é o perdoar, entender, compreender e ter uma técnica para você deixar de pensar. Porque não adianta, né? Muitas vezes a pessoa já não sabe como, ou não consegue, porque aquele pensamento está muito impregnado. Por isso que a palavra, qualquer tipo de palavra tem poder. Tanto a palavra eu quero, eu vou conseguir, por exemplo, alguma coisa que você quis muito na vida e hoje você já tem. Me fale alguma coisa. Bem, eu tenho muita. Eu até ia falar que é uma coisa que é uma afirmação que eu sempre tenho. De colocar até umas informações no papelzinho, anotar num lugar bem guardadinho, né? Para assim que realizar, tá lá, mas eu não jogo fora nem nada. É uma das coisas que, que eu sempre, há muito tempo atrás, foi a faculdade. Assim, eu mentalizei e falei assim, vamos pensar assim, na minha parte, né? Eu vou mentalizar algo que eu quero muito. Eu quero fazer uma faculdade, né? Eu não posso fazer a faculdade. Não, não é assim. Eu vou fazer a faculdade, tá aqui. Vamos mentalizar e para ser realizado. E eu acho isso muito interessante também, Paula. Você que faz a meditação, eu também pratico, existe o Ho Oponopono, Sim. né? Aquelas palavras afirmativas, né? E tem eu me perdoo, e tem também nessas palavras, para quem não conhece o Ho Oponopono, né, Paola, são frases afirmativas que até você repete, você mentaliza que isso faz bem para você e para quem está ao seu redor, né? Eu te amo, eu perdoo, sou grata, Sim. né? É muito importante, né, essa parte da meditação. Porque é energia, né? É uma palavra que você está ali colocando, é uma energia que você está ali gerando. E Exatamente. muitas pessoas não entendem, não compreendem a força que tem essa palavra. Então, por É isso bem que aquela da pergunta que eu te fiz, né? A palavra tem poder? Tem muito poder. Tem muito, né? E é isso que você também coloca também no seu livro, numa dessas técnicas, exatamente para fazer essas afirmações positivas, né? Que seriam. Até a minha próxima pergunta seria essa: quais seriam essas afirmações positivas que a gente poderia ter? a afirmação positiva, cada um pode escrever a sua. No livro eu coloquei alguns exemplos. Vou dar um exemplo assim, clássico. Eu me amo e me aceito como eu sou. Positiva, de alto amor. É uma afirmação positiva. Agora, você pode criar as suas conforme os seus objetivos. Você mesmo me falou que criou uma, por exemplo, de fazer faculdade. Você escreveu, eu quero fazer faculdade. E você fez faculdade. Então, afirmações positivas é tudo aquilo que você deseja fazer escrito de uma forma positivamente. Não é eu não vou conseguir fazer, eu não sei como fazer a faculdade. Não, eu vou conseguir, eu tenho tal coisa, já acreditando que você conseguiu. E quando você escreve, você lê isso daí, e você visualiza, isso é muito importante, você vai atingir os objetivos muito rápidos. Você tem afirmações positivas, por exemplo, para aquela pessoa que tem alguma doença. O contrário, em vez de falar sobre a doença, eu sou uma pessoa saudável. Eu sou uma pessoa saudável. Não é, eu não tenho doença porque já está utilizando a palavra não. E a palavra não é lida para o nosso cérebro. Então, eu sou uma pessoa saudável, eu sou uma pessoa, de repente, se você não consegue caminhar muito, que pode caminhar. Então, é sempre palavras e palavras que eu quero, eu consegui, coisas que você já acredita que você conseguiu. Nunca eu vou conseguir. E o mais importante também é você acreditar. Não adianta você falar, olha, eu não tenho doença, eu não tenho doença não. Eu sou uma pessoa saudável, e aí ficar o tempo todo se queixando, ai, todo mundo. Ai, mas eu sei que.
Aquilo que você tem. Então, a palavra tem poder? Tem. Mas de forma muitas vezes inconsciente, a gente mesmo sabota o poder que elas têm. Porque a gente fala que a gente acredita, e aí, mas no inconsciente fala, ai, mas não, mas se eu não conseguir, mas se, por exemplo, a faculdade, vou dar seu exemplo. Você acreditou, mas de repente você vai poder estar falando, se fosse outra pessoa, ai, eu não vou conseguir, agora como é que eu faço? Então também já está pensando negativo com Já relação tá nessa àquilo que parte você negativa. Essa acredita. parte negativa automaticamente vem na nossa mente, né? Exato. E aí você acaba anulando aquilo que você faz. Você acaba anulando aquela energia positiva que você colocou. Então, sempre quando vier o negativo, tem que falar, olha, é uma autoobservação diária e constante e para a vida toda. Porque a gente está em evolução sempre. Quando vier o negativo, olha, não é isso que eu quero, pronto. Até se tornar um hábito, né? Porque o hábito é uma coisa, é um hábito de pensar. Se a gente tem um pensamento, a gente vai ter tendências até o mesmo pensamento constantemente. Então, quanto mais pensamentos positivos, mais tendência a ter esses pensamentos. E eles vão se repetir. Quantos mais negativos, ou com relação a uma doença, ou alguma coisa, mais vai se repetir esses pensamentos durante o dia a dia. Então, tem que começar a cortar. Olha, não é isso que eu quero, não é assim. E algumas outras técnicas mais lindas. É, essas técnicas, você coloca muitas técnicas bem interessantes nesse livro, que eu recomendo para quem está nos assistindo. Adquirir esse livro, porque são técnicas muito práticas, fáceis de colocar no dia a dia, né, Paola? É, eu até pegando um gancho disso, em um dos seus capítulos você fala como conseguir o que desejamos, né? Pega todo esse gancho que a gente estava falando sobre a palavra afirmativa, até mesmo, infelizmente, a negativa que vem automaticamente na nossa mente, né? Esse é um dos capítulos que você coloca no seu livro. Como conseguir o que a gente deseja. Uma coisa é a gente colocar na nossa planilhazinha, eu quero isso, eu vou viajar para tal lugar. Mas, sem dar spoiler, qual seria uma técnica que você coloca nesse livro? Existe, eu ia falar, existe uma técnica? Existe, tanto é que você coloca no seu livro. Mas nos conte pelo menos uma técnica que você coloca no livro. Vamos lá. Como conseguir o que deseja? É tão simples que as pessoas, por simples que é, elas acabam não acreditando. Claro que existem várias técnicas, mas o principal, ou uma delas, é acreditar. É a gente ter sonhos, né? Porque muitas pessoas não se atrevem nem a sonhar. Muitas pessoas falam, ah, eu quero isso, ai, mas é impossível. Ah, eu quero aquilo, ai, mas eu nunca vou conseguir. O ai é muito difícil de conseguir. Você já está falando que vai ser muito difícil. Então, como atingir nossos sonhos? Claro que tem que se planejar, tem que ter um planejamento. Não pode, muitas vezes pode ser até de um dia para o outro. Vai depender da sua fé, né? Se a gente tiver fé, a gente pode andar uma montanha do lado para o outro, como fala a Bíblia. Então, vai depender muito da fé que você tiver, de como você se planejar com relação a isso, e principalmente de se é isso que você, se você sente que realmente, por exemplo, suponhando que o seu objetivo seja uma casa, ou seja, um amor, como atingir esse objetivo? Como você conseguir o amor da sua vida, ou um namorado, ou um esposo? Primeiro, um dos passos, você tem que organizar os seus pensamentos, você tem que organizar aquilo escrito. Você tem que escrever aquilo lá. O seu desejo, que nem você falou que você escreveu o desejo da sua faculdade. Isso é um dos passos. E, em seguida, você vai visualizando, você vai meditando, eu ensino algumas técnicas de visualização, ensino algumas técnicas de meditação para atingir aquilo que você deseja. Você pode, para atingir de forma mais rápida, gravar um áudio, onde você vai acabar escutando esse áudio e vai trazer de forma inconsciente, até porque você pode escutar ele para dormir. Eu explico como você grava o áudio, quais são as formas. Você grava esse áudio com sua própria voz e você vai dormir e já vai dando comandos para o seu cérebro para você atingir aquilo que você deseja, para você atingir aquele sonho, para você, se você quiser crescer na parte financeira, nos seus negócios, ou mudar de emprego, vai ser uma forma muito mais fácil de você conseguir. E sim, o principal é acreditar, né? Tudo é pensamento. Então, tem aquele pensamento focado,
né? Não adianta a gente acreditar hoje e não amanhã e fazer as técnicas, né? Com certeza. E não deixar de fazer essas técnicas, né? Sim, tem que fazer É uma todo coisa, dia. é Quanto diária, mais assim, ver. fizer, mais rápido. Oi? Quanto mais fizer, quanto mais vezes fizer as técnicas que eu ensino no livro, como conseguir os seus desejos, os seus sonhos, mais rápido vai conseguir. Olha, é importante dica é isso. Paola, você tem o seu perfil no Instagram, é Transforme Sua Vida. Também de acordo com o livro que você escreveu. Você atua hoje em dia para transformar a vida de muitas pessoas, né? Eu, sim, com certeza. Eu acho que começa primeiro com as pessoas que estão ao nosso redor, com a nossa família. Começa nos mínimos detalhes, sabe? A gente mesmo se modificando, você acaba modificando a pessoa que está do lado. Quando você acaba entendendo e compreendendo quem você realmente é, o que que você veio fazer, você acaba modificando uma pessoa que está ali do lado, um amigo seu, uma pessoa que passa ali na rua, que de repente está precisando, você conversa um pouco com ela e você já traz um esclarecimento, que esse esclarecimento vai ajudar em alguma coisa na vida da pessoa. Então, é o tempo todo, um ajuda o outro, né? A gente está se ajudando, só está aberta para os sinais. Então, você está aberta para entender qual que é aquela pessoa que está precisando. E aí, você prestar ajuda. Até por isso que eu escrevi o livro. Eu acho que é uma forma de eu poder auxiliar as pessoas de uma forma mostrando o passo a passo simples de como ser feliz, de como atingir os objetivos, de como atingir seus sonhos, de como se conhecer. É uma forma de ajuda, é uma forma de você. E porque isso eu aprendi em vários cursos. Então, as pessoas, de repente, que não têm condições de fazer vários cursos, elas têm ali tudo compilado no livro, sabe? Já vai ter um gasto menos, ela vai poder entender e se conhecer realmente para mudar aquilo que ela deseja mudar. Esse livro é um chamado, é uma chave para você mudar o que você deseja. Seja o que você quiser. Ao ler o livro, você vai ter técnicas e você vai ter conhecimento de você mesmo e entender o porquê você faz o que você faz e como mudar aquilo que você já não quer mais, já não gosta mais dentro de você. Perfeito, perfeito. E tudo depende de você mesmo, né? É, tudo depende da gente. Com certeza, a gente pode ser o nosso próprio Deus e ter o poder de criar tudo aquilo que a gente deseja, ou a gente pode ser o nosso próprio inferno e a nossa vida ser aquilo que a gente fala, sabe? Aquilo que a gente realmente não quer, porque a gente mesmo criou isso. De forma inconsciente, claro, né? Ninguém cria de É, forma consciente. perfeita, Por perfeita isso a que colocação que você colocou agora. A gente pode ser o nosso próprio inferno, né? Como a gente pode ser o nosso céu, né? Mas é como você disse durante essa live toda. Eu posso resumir, e foi uma das pessoas que estão nos acompanhando colocou aqui nos comentários. O que eu posso resumir o seu livro, se eu consigo resumir em algumas palavras, é transformar para evoluir, com certeza. né? E o que mais a gente está precisando nesse mundo é exatamente cada um de nós. Ninguém é perfeito, e eu acredito que se a gente morrer com 100 anos de idade, a gente ainda vai morrer totalmente imperfeitos, ainda necessitando de mais sabedoria, de mais conhecimento. Mas a gente como você mesmo disse, a gente está em constante evolução, mas a gente precisa depender de nós mesmos para poder evoluir, transformar para poder evoluir. Com certeza. E Transformar para poder ser felizes, né? Para poder ter um exatamente. sentido da felicidade, não viver por viver, né? Não viver por viver, né? E a gente saber o que é felicidade para nós, né? Exatamente. Volta ao que você comentou há pouco, né? A diferença entre ser e o ter, né? O que é essa felicidade para gente, né? Nessa parte do ser, né? E a gente tem que realmente dar essa maior importância no ser. É, porque o que pode ser felicidade para você, não pode ser para mim. O que é, de repente, felicidade para um amigo seu, para um familiar, não é para você.
Então, muitas vezes, a gente acaba carregando a felicidade dos outros. A gente acredita que é feliz porque alguém nos falou que fazendo aquilo a gente iria ser feliz. E a gente foi atrás. Mas não é assim. A gente tem que Mas saber essa então, não o era a que felicidade. vamos fazer. O que a gente gosta de fazer. E aí tá a felicidade. É o se conhecer para saber o que é a sua felicidade, qual que é o seu objetivo, qual é o seu propósito, exatamente para você conseguir evoluir. Saber se Exato. entender para poder isso. Exato. E nesse momento, o que todo mundo está precisando é se conhecer, é se entender, é entender o porquê, né? Por que que a gente está aqui? O que que a gente precisa para viver uma vida plena, para viver uma vida realizada, né? Então, eu acho que esse livro, hoje, ele veio abrir os olhos, né? Como ele me abriu, de cada pessoa que está precisando mudar e não sabe por onde começar. Perfeito, Paola. Paola, infelizmente a gente já está chegando ao final da nossa live de lançamento. Se eu pudesse, a gente ficava aqui a noite inteira falando um pouquinho mais. Só que se a gente falar mais, a gente vai acabar contando o livro todo. Mas para finalizar, eu queria saber de você, por que que os leitores devem comprar o seu livro? Por que ler o Stop Transforme Sua Vida? Bom, só ler se quiser mudar, né? Se não quiser mudar e ficar como tá, não pegue o livro. O livro, esse aqui, o Stop, que agora vocês vão ver, tem até um linkzinho embaixo, ele fala muito sobre o processo interior de cada um. Ele fala sobre, não, eu digo, pode ser até autoconhecimento, mas é uma autoanálise. É como se falasse, olha, a gente está na pandemia, não está por acaso. Então a gente está para quê? Para a gente se conhecer. A gente está para aprender a viver com a gente mesmo, aprender a se amar. E como que faz isso? Como que faz? O livro te explica o como. O livro te explica a como você se entender, a como você saber quem você é. Porque muitas vezes fomos colocados tantas coisas de fora, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, e aí a mídia, aí você tem que ter um corpo assim, você tem que ter o corpo de outro jeito, aí você tem que ter um rosto assim, e aí foi nos colocado tantas coisas no dia a dia, nos comerciais e tudo, e a gente não sabe pra onde ir. Então a gente é isso, mas a gente não tá feliz. Ah, então a gente quer ser aquilo, porque aqui tem aquilo e a gente não é feliz. Ah, então a gente quer. É como se a gente fosse. Uma vez eu vi do Prem Baba, acho que eu li no livro dele, que ele fala: é como se a gente fosse um girassol lindo e quisesse ser uma rosa. Mas a gente já é um girassol. A gente não sabe o potencial que a gente tem, mas a gente quer ser aquela rosa. Então a gente não é feliz porque a gente não é a rosa. Só que quem disse que ser a rosa traz a felicidade? Ser você mesma, ser aquele girassol é o que vai trazer a felicidade. Então o livro é um chamado, é uma busca, é um chamado, é uma busca interior. Aquela pessoa que não está satisfeita com ela mesma, por qualquer motivo, lendo o livro, ela pode se encontrar. Se realmente você quiser, vai se encontrar. Então isso resume o livro, por isso tem que comprar, se quiser se conhecer. Não. Perfeito, Paola. E pegando o gancho que a Paola falou, gente, vocês têm que comprar um livro. O livro da Paola, eu vou pegar ele aqui. Olha, gente, que capa maravilhosa. O livro da Paola, ele está disponível nas principais plataformas físicas e digitais. Na loja Literária Books, vocês encontram pelo link loja.literariabooks.com.br, ok? Esse livro, gente, é imperdível. Para quem você, como a Paola falou, para quem quer mudar... Não, pode falar. Para quem quer realmente mudar, né, se encontrar, fazer essa jornada interna, né, fazer essa busca interior e se encontrar, é o livro perfeito. É o livro perfeito para você. Então, gente, vai lá na loja Literária Books e compre esse livro, que está formidável. A gente tem muito orgulho, Paola, de fazer esse lançamento hoje, porque é um livro bem especial para a gente.
E a gente faz questão de fazer esse lançamento, porque infelizmente não tem como a gente fazer o presencial, né? Mas a gente pega a parte positiva do lançamento virtual, que é para disseminar para muitas outras pessoas que não poderiam estar presentes. Com certeza. Né? Vamos tirar a positividade disso também, dessa oportunidade do lançamento virtual. Paola, foi um prazer conversar com você, tá bom? Colocar um pouquinho do seu livro para o pessoal que está nos assistindo. Esse lançamento também vai ficar gravado aqui nas redes sociais da Literary Books, para vocês conseguirem rever todo esse nosso bate-papo maravilhoso que tivemos, bem enriquecedor. Né? E Paula, foi um grande prazer e essa oportunidade que eu deixo para você, essa honra de ter conversado com você. Muito obrigada. E a gente vai se despedindo. Pessoal, a gente vai se despedindo, mas correm lá para a loja da Literary, vai adquirir o seu livro vai chegar em sua casa e vocês vão ter a oportunidade de ler no conforto de suas casas esse livro da Paola. Tá bom? Obrigada. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui, aos meus familiares, aos meus amigos. Que a gente não é nada sem eles, né? Sem amigos, sem familiares. E muito obrigada e uma boa noite. Gente, boa noite. Até o nosso próximo lançamento virtual e até mais. Tchau, Paola. Tchau, pessoal. Até mais.